A paz do Senhor, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um momento Palavra de Jovem e eu quero te deixar um abraço todo especial. Seja muito bem-vindo a esse canal, tá bom? Nessa noite eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu aprendi. Eu estava meditando na primeira epístola, ou na primeira carta do livro, na carta de João, na verdade. E ela contém 5 capítulos e eu queria nessa noite compartilhar com vocês, fazer um resumão de alguns pontos fortes aqui que é considerável na carta de João, na epístola de João. Amém, queridos? Nosso vídeo ele é sem corte, tá bom? Ele, da forma que ele é gravado, ele é enviado, né? Se sair erro, vai, porque nós somos seres humanos. Mas eu quero passar para você o máximo de conteúdo daquilo que a palavra do Senhor tá nos revelando. Amém? No capítulo 1, a Bíblia vai dizer e vai falar sobre a palavra da vida que se tornou carne, e nós vimos e testificamos e anunciamos. Que ela está se referindo ao Senhor Jesus, né? Que ele se refere como a palavra. Jesus, ele é a palavra da vida. Jesus, ele é o pão da vida. E Jesus, ele se tornou carne entre nós, e nós vimos, né? E nós vimos até hoje, nós testificamos o seu poder e nós anunciamos o seu evangelho. Amém? Resumidamente, no capítulo 1, ele vai falar um pouco sobre Deus, a palavra e aquilo que nós testificamos e anunciamos. Amém? Na decorrência ainda do capítulo 1, Deus se tornou a luz, e todos aqueles que não querem Deus estão em trevas e são mentirosos. Olha só o que a Bíblia diz. Deus, ele é a luz do mundo, né? E o sal da terra. Mas aqui ele está se referindo à luz. E aqueles que aceitam a Jesus, aqueles que creem e acreditam em Deus, eles também são considerados luz, né? E estão em Deus. Mas aqueles que não acreditam e não querem Deus, eles estão considerados em trevas. Eles estão considerados e são chamados de mentirosos, porque eles veem acontecer, só que eles não acreditam, né? Eles não se achegam a Jesus e eles são considerados como mentirosos, a Bíblia vai dizer. E ela vai deixar bem ênfase no capítulo 1 da Epístola Universal de João. Amém? Capítulo 2, resumido, ele vai falar um pouco sobre aquele que conhece e guarda os seus mandamentos. Esse sim conhece a Deus. Olha só, ele vai falar sobre os mandamentos, mas nós não estamos no Novo Testamento. Sim, estamos no Novo Testamento, mas aqui também a Bíblia vai dizer sobre os mandamentos que foram iniciados lá em Gênesis. Amém? Lá na lei de Moisés. E eles permanecem, a Bíblia está dizendo que eles permanecem até hoje, né? Para nós como exemplo. E aqueles que conhecem os mandamentos e os seguem, a Bíblia diz que eles andam com Deus, né? Aqueles que conhecem e seguem, eles andam juntos com o Senhor. Porém, aqueles que conhecem e não seguem, eles não andam com o Senhor Jesus. Devemos ser exemplos de luz uns para com os outros. Olha só que interessante. Porque a luz, ela conhece a luz, né? E a luz, ela não se bate com as trevas. Quando nós chegamos em um determinado ambiente, nós ligamos uma luz, né? Está escuro o ambiente, nós ligamos a luz, ali não se encontra mais trevas. Aquele lugar, ele se torna iluminado. Então assim somos nós que somos filhos do Senhor Jesus. Aonde nós chegamos, nós temos que ser a diferença. E nós somos a diferença. Amém? Ó, Deus, ele perdoa nossos pecados, nos perdoa e nos reconhece pelo nosso nome. Amém? Deus, ele conhece cada um de nós. Então, da forma que nós pecamos, ele sabe, ele nos conhece, né? As nossas falhas. E ele nos conhece também pelo nosso nome, né? E a Bíblia vai dizer que Deus, ele vai nos chamar pelo nosso nome. E aqui está dizendo que ele nos perdoa pelos nossos nomes. Ele sabe tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Ele conhece o nosso coração. Não temos como nos esconder diante do Senhor. Amém, queridos? Então ele nos chama pelo nosso nome. Nós não temos apelido para o Senhor. Ele nos chama pelo nosso nome. Ele sabe nossas falhas, nossos defeitos.
Amém? Ele nos conhece por aquilo que nós somos, pelas nossas qualidades, pelos nossos defeitos, por tudo aquilo que nós somos hoje. Deus, ele nos conhece assim e, consequentemente, ele nos chama pelo nome. E ele vai também se referir no capítulo 2, dar uma palavra sobre aquelas pessoas que são novas, as pessoas mais velhas e os jovens, né? E aqui ele se refere aos jovens, que nós somos fortes. E ele nos escolheu assim como ele escolheu os novos, os jovens, né? As crianças, os jovens e os mais velhos. Ele escolheu a todos porque nós conhecemos a palavra do Senhor. E nós não devemos amar o mundo, porque o mundo é passageiro, o mundo vai passar, só não vai passar a palavra do Senhor. Amém? Ele nos chama a atenção ainda no capítulo 2. Mais um pouquinho do resumo. No capítulo 2 ele vai tratar um pouquinho também sobre os anticristo. Os anticristo, querida, são todos aqueles que são antes. Eles não aceitam, eles não querem Jesus, eles não aceitam, eles não acreditam no Pai e no Filho. Então eles são anticristos. E a Bíblia vai se resumir a um anticristo, mas ela também está se referindo a vários. Hoje existem muitos aqui entre nós, e muitos que saíram de nós, seres humanos, né? Muitos que saíram até de dentro da nossa casa como testemunho cristão, como testemunho evangélico. Muitos saíram, né? E muitos, mesmo sabendo do poder de Deus, do evangelho, eles não acreditam. Eles são antes a palavra, eles são anti pregar, eles são anti a salvação, eles são anti tudo. Então esses são os anticristos que existem no meio de nós, no capítulo 2. E no capítulo 3, resumidamente, ele vai falar que nós somos conhecidos como os filhos de Deus. Somos conhecidos como filhos de Deus. Olha só, um tempo atrás nós tivemos um estudo sobre isso, né? Passamos até na nossa célula. E é um dos privilégios de ser filho de Deus, é nós sermos reconhecidos como filho. E no capítulo 3 ele vai falar um pouco sobre isso, que nós somos conhecidos como filho de Deus. Mas quando Jesus ele se manifestar e mostrar a sua glória, a Bíblia vai dizer que nós seremos semelhante a ele. Olha só que poderoso essa palavra. Nós seremos semelhante a ele quando ele se manifestar em glória, né? Nós seremos semelhantes a ele, não seremos iguais. A Bíblia está falando semelhantes. Nós vamos parecer com ele. Amém? Porque Deus ele é soberano. Nada nos condena, pois Deus está em nós. A Bíblia vai falar um pouco também sobre isso no capítulo 6, sobre condenação. A partir do momento que nós cremos e nós acreditamos no Senhor, em nós não há condenação. Em nós não há condenação. Amém, queridos? Que palavra poderosa. Capítulo 4 vai falar um pouco sobre os falsos profetas. Não devemos crer em todos os espíritos. O que ele está dizendo aqui? São pessoas que se levantam, né, até mesmo dentro das congregações, né, em lugares propícios que tem aglomerações, onde tem pregações, onde tem lugares que estão falando da palavra, ou até mesmo fora de ambientes assim. São pessoas que se levantam e se dizem ser usadas pelo Espírito de Deus. Esses são os falsos profetas, anunciando falsas profecias da carne, de si mesmo, né? Pessoas também que não se encontram com o Espírito Santo dentro delas. Nós não estamos dizendo aqui, queridos, que não existem profetas. Sim, existem muitos profetas, e eu acredito e eu profetizo na vida das pessoas. Eu gosto de profetizar porque Deus colocou em mim um espírito de profetizar sobre pessoas, sobre vidas. E isso é muito importante, porque nós vemos através da profecia as palavras sendo se cumprindo, porque a nossa palavra tem poder. Mas a Bíblia está se referindo aos falsos profetas, trazendo palavras mentirosas, se referindo com pessoas que trazem palavras mentirosas que não estão direcionadas pelo Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer assim, não devemos crer em todos os espíritos, nós devemos provar se os espíritos
realmente são de Deus, se aquilo que ele está passando é de Deus. Como? Dobrando o nosso joelho e tendo intimidade com o Senhor. Só assim nós vamos discernir aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é. Amém? A Bíblia também está dizendo porque já há muitos falsos profetas no mundo. Assim como tem muitos anticristos, existem muitos falsos profetas também, né? Tentando denegrir a imagem dos cristãos e a imagem de Deus. Porém, eles já são mais que derrotados em nome de Jesus. Amém? Capítulo 4 também, resumidamente, vai falar do amor de Deus por nós. E vai falar que o amor, se nós amamos ao Senhor, e Ele se deu esse exemplo por nós, nós devemos amar os nossos irmãos como nós amamos Ele também. Que não é uma tristeza, que não é uma raiva, que não é um desânimo, que não é uma palavra que nós ouvimos de alguém, que não é algo que nos feriu, que vai arrancar esse amor que nós devemos ter pelo nosso irmão. Ao contrário, se nós amamos a Deus e o amor de Deus está em nós, não nós devemos aborrecer o nosso irmão. Nós não devemos criar raiva, rancor, barreira ou dificuldade que possam nos separar dos nossos irmãos de alguma forma. Mas nós devemos amar os nossos irmãos e estar com eles em todos os momentos, assim como nós estamos com Deus e amamos a Deus. Capítulo 4 vai se referir muito a isso e traz palavras duras, né? E vai dizer, se nós machucamos os nossos irmãos, o amor do Pai não está em nós. Porque Deus ele não faz isso, né? Então ele traz entre essa e outras palavras duras também sobre amor no capítulo 4. Amém? E a Bíblia vai dizer que ele nos amou em primeiro, né? Isso é um grande exemplo para nós. Capítulo 5, resumindo, ele vai trazer um pouco do poder da oração. Paulo ele vai falar um pouco do poder da oração. Como devemos se submeter a Deus e conhecer as suas vontades para nós. Olha só que interessante. Nós sabemos que a oração ela tem um poder extraordinário. A oração ela tem um poder sobrenatural sobre nossas vidas que eu tenho vários exemplos muito grandes, inclusive um agora bem próximo, né, que graças a Deus abriu uma porta de emprego para mim, a qual eu já vinha orando, já vinha perseverando e sempre entrando em comunhão com uma coisa, que eu vou falar logo na sequência, né? Mas a oração ela é fundamental para o cristão que quer vitória. Nós devemos sim fazer as coisas, as nossas obras, temos que ter obras, temos que correr atrás, porém nós temos que ter os nossos momentos de oração com o Senhor. O que é oração, irmão Michel? A oração é o nosso momento de diálogo. O nosso momento não é um momento de pregar para o Senhor, não é de gritar, não é de espernear. Depende muito da situação, mas a oração é um diálogo. Nós temos liberdade para chorar, nós temos liberdade para clamar, nós temos liberdade para pedir, para adorar, para agradecer. Então a oração ela é um diálogo, e ela é um diálogo contínuo, um diálogo sem travamento. Não é eu vou orar hoje e amanhã eu não oro, eu vou revezar minhas orações, não. A oração ela é algo contínuo. Deus, nos seus momentos que não estava pregando, não estava fazendo milagre, Deus ele estava orando. Então ele é um exemplo grande para nós. Deus ele operava porque ele tinha intimidade. E quem tem intimidade, Deus revela, Deus opera na cura, Deus opera na libertação. Então, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós temos livre acesso com o Senhor. Então, a oração, quando nós descobrimos o poder da oração, meu amigo, você não quer mais parar de orar, porque Satanás nenhum, barreira nenhuma do inimigo, barreira nenhuma do mundo, nada que o inimigo ele vem contra a nossa vida, ele consegue nos vencer porque nós estamos de oração com o Senhor Jesus e de momento de intimidade. Amém? E a Bíblia também eu quero complementar algo aqui sobre a oração, que a oração ela não pode caminhar sem a fé. Amém? A oração não pode caminhar sem a fé. É algo que trouxe muito forte aqui na primeira carta de João,
E ele está falando muito sobre fé. Então vocês já viram que a fé ela é impossível agradar a Deus se não tiver obras. Então temos que ter obra para que a nossa fé possa frutificar. Então a oração tem que estar junto com a fé. E no último versículo, que é o 21, capítulo 5, dando continuidade, último capítulo da primeira carta de João, ele vai falar que nós devemos se guardar diante dos ídolos. Ou seja, não devemos adorar a ídolos. Ídolos, eles são feitos por mãos humanas, né? Eles dependem de cuidados para ser lavado. Eles dependem de cuidado para passar um pano, para estar limpinho, e tem que ter um cuidado para ele não cair, para ele não quebrar. Que ídolos são feitos de barro, são feitos de pedra, são feitos de madeira, de vidro. Ah, querido, mas isso é ilusão do homem. E eu quero trazer esse alerta para você. Deus, ele pede para que nós nos venhamos se guardar de ídolos, né? Deus existe somente um, que é o nosso Deus verdadeiro. E Deus, ele não divide a sua adoração. Deus, ele não divide nenhuma adoração. Deus, ele não divide com ninguém e com ídolo nenhum. Então, queridos, vamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Esse foi um resumo da primeira carta ao João que eu estou lendo. E vou estar se encaminhando para a segunda carta, tá bom? São palavras poderosas, alertas. Então fica esse vídeo para você também aprender mais um pouco, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. E eu finalizo mais um momento de palavra de jovem, liberando uma palavra de cura, de bênção, de transformação e de libertação para a tua vida. Seja abençoado através desse vídeo, que o Senhor Jesus alcance a tua casa, a tua família, e que tudo que o Senhor colocou nas tuas mãos que venha prosperar em nome de Jesus. Forte abraço e fui!